Fala, gente! Aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir Amós capítulo 1, 2 e 3. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Amós capítulo 1. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós disse: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Ameaças contra diversas nações. Síria. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Por isso porei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco e eliminarei o morador de Miquiade-Aven e o que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Filístia. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as suas fortalezas. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Tiro. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Edom. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão com a espada e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra. Amon. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas na região de Gileade para ampliarem as suas fronteiras. Por isso porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Amós capítulo 2. Moabe. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinza. Por isso porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei do meio dele o juiz, e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Judá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá,
Sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros, e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito, e durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio. Os fortes não poderão usar a sua força, e os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam o arco não resistirão. Os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Amós, capítulo 3. O castigo contra a maldade de Israel. Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamem nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela. Porque o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. E entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder e os seus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos.
No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Amós 1, 2 e 3, capítulos que nos mostram a justiça de Deus sobre as nações, o chamado ao arrependimento e a responsabilidade do seu povo diante da aliança com ele. O profeta Amós foi levantado por Deus para denunciar o pecado e lembrar que a obediência é mais importante do que sacrifícios vazios. Amós 1 começa com o julgamento de Deus contra várias nações vizinhas de Israel, como Damasco, Gaza, Tiro, Edom e Amon. Essas nações cometeram atos de violência, crueldade e traição. Deus mostra que ele não ignora a injustiça, independentemente de quem a pratique. Este capítulo nos ensina que Deus governa sobre todas as nações e que a injustiça sempre será julgada por ele. Amós capítulo 2 continua com o julgamento, mas agora inclui Judá e Israel. Deus condena o povo escolhido por abandonar sua lei e viver em pecado, explorando os pobres e corrompendo a justiça. O que aprendemos aqui é que o privilégio de conhecer a Deus traz também uma grande responsabilidade: viver de acordo com os seus princípios. E Amós capítulo 3 apresenta um chamado à reflexão. Deus lembra Israel de que eles foram escolhidos por ele, mas que essa escolha não os isenta do juízo quando se desviam. Ele usa perguntas retóricas para mostrar que nada acontece sem o seu controle e que ele sempre avisa antes de agir. Este capítulo nos ensina que Deus nos alerta antes de disciplinar e que devemos prestar atenção à sua voz. Refletindo sobre esses textos, aprendemos com Amós 1 que Deus é justo e não tolera a opressão e a maldade. Amós 2 nos lembra que conhecer a Deus não é suficiente se não vivermos segundo a sua vontade. E Amós 3 nos desafia a ouvir os avisos de Deus e a corrigir nosso caminho antes que venha o juízo. Que essa reflexão nos leve a examinar nossas atitudes, buscar justiça e viver em obediência, lembrando que Deus nos ama, mas também nos chama à responsabilidade de viver conforme a sua palavra. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!